O exame da Ordem dos Advogados é um desafio para quem se forma em direito e quer exercer a profissão. A prova, realizada em 3 vezes por ano, sempre traz à tona o argumento da legitimidade da OAB para definir quem pode exercer a advocacia. Os opositores questionam a constitucionalidade da prova. A Ordem, por sua vez, alega que é preciso manter um nível mínimo de qualificação de advogados e cursos jurídicos. O Fórum dessa semana vai falar sobre o exame da OAB. Eu recebo como convidados Paulo Maurício Braz Siqueira, da Comissão de Ensino Jurídico da OAB do Distrito Federal, e Tamara Albuquerque, vice-presidente nacional do Movimento Nacional de Bacharéis em Direito. Agora, antes, vamos acompanhar uma reportagem da nossa equipe que mostra que exigência do exame da OAB ganha uma repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. E a palavra final dos ministros, que deve ser dada ainda este ano, é que vai valer para colocar um ponto final nessa polêmica. Esse último passo para exercer a profissão de advogado tem derrubado muitos formandos. A reportagem é de Letícia Justus. Depois de concluir a faculdade de Direito para exercer a advocacia, ainda é preciso passar na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Tarefa difícil para os recém-formados. O último exame, realizado em dezembro, teve cerca de 105 mil inscritos. Apenas 12.500 passaram. Um índice de reprovação de mais de 88%. Os candidatos eram de 610 universidades públicas e privadas. 90 delas não tiveram nenhum aluno aprovado. A exigência do exame para o exercício da advocacia vai ser discutida aqui no Supremo. Os ministros já reconheceram a repercussão geral de um recurso extraordinário que questiona a obrigatoriedade da prova. E agora o processo vai ser julgado pelo plenário. A decisão da Corte terá que ser seguida em todo o país. O recurso foi apresentado por um bacharel em Direito contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve o exame. O autor da ação alega que a exigência contraria vários princípios constitucionais, como o da liberdade profissional e o da legalidade e usurpação da competência privativa do presidente da República para regulamentar as leis. Em um outro processo, o Supremo suspendeu uma liminar que permitia a 2 bacharéis em Direito entrarem no quadro da OAB, mesmo sem realizar a prova. O presidente da Ordem defende o exame e culpa a qualidade do ensino. Ele pediu ao Ministério da Educação mais rigor para a abertura de faculdades de Direito. O MEC tem um dever de dar uma resposta à sociedade brasileira. O exame de ordem só faz constatar isso. Nós temos hoje no país 1.200 cursos de direito. Nós temos cerca de 655 mil alunos do 1º ao 5º ano do curso de direito. É algo que efetivamente foge do razoável, é algo que impossibilita inclusive uma fiscalização efetiva por parte do Ministério da Educação. Em nota, o Ministério da Educação afirmou que a fiscalização de cursos superiores é uma ação regular que já resultou na suspensão de 34 mil vagas em faculdades de Direito que apresentaram baixo desempenho. Em 2007, foram suspensas 24 mil e este ano quase 11 mil em 136 cursos. O presidente de um movimento contra o exame afirma que a competência para cobrar qualidade do profissional é do Ministério e não da OAB. O órgão fiscalizador é o MEC, não a OAB. A OAB é uma entidade de correição do profissional. Entre os estudantes de Direito, também não há consenso sobre a necessidade da prova. O MEC, a meu ver, não exerce a fiscalização necessária sobre as faculdades, não controla a qualidade da forma como deveria. E a OAB, de alguma forma, tem que suprimir essa lacuna deixada pelo Ministério da Educação. Eu acho que a prova é essencial justamente para nivelar os estudantes. Eu acho que o ideal seria ter um método de avaliação qualitativo que fosse durante os 5 anos de estudo, não uma prova que seja no final dos 5 cursos. Ela é necessária, só que talvez seja necessário mudar a forma como ela é feita, o que ela analisa de fato. Não acho certo que seja por uma ordem particular e que limita o número de advogados no Brasil dessa forma. E haja polêmica. Doutor Paulo Maurício, me permite começar com a doutora Tamar? A senhora poderia me explicar a diferença entre bacharel e advogado?
A rigor, assim, se você for pegar pela lei mesmo, não existe nenhuma, porque o médico, ele é médico e é bacharel em medicina, né? Agora, a ordem faz a diferença como sendo bacharel aquele que é formado e advogado aquele que é inscrito na ordem, aquele que está habilitado para advogar. Além dessa briga por extinção do exame da ordem, o Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito tem outras atribuições ou é basicamente questionar esse exame? A primeira coisa que eu gostaria de deixar, eu gostaria de fazer duas ressalvas. Primeira, que eu também sou advogada inscrita nos quadros da ordem. Eu já ia lhe perguntar. Sou sim. Passei, fiz exame, tudo direitinho. Fui estudando para o exame que eu cheguei à conclusão da inconstitucionalidade do exame. Tá certo? Essa é a primeira ressalva que eu queria fazer. A segunda é que a gente não é contra, ao fim do exame, simplesmente termina e a partir de hoje, qualquer um que quiser advogar, vai advogar. A gente é contra o exame aplicado pela ordem. Nós não temos nada contra um exame aplicado, por exemplo, pelo MEC. Certo. Mas nós temos outras atribuições. Nós temos, segundo... números assim de 1,5 milhão, de 4 milhões, por aí. Segundo a ordem, segundo o doutor Fi, nós temos 4 milhões ou 6 milhões de bacharéis. O que aconteceria com o mercado se hoje terminasse o exame da ordem e ingressasse essa quantidade de bacharéis? Nada, porque o mercado regularia. O que acontece com o mercado, com os médicos que se formam, com os engenheiros, com os professores, com todos os profissionais? Porque todo mundo pode se formar e trabalhar, só não Nós o bacharel. temos o problema dos acumulados dos últimos anos, né? Sim, mas isso tem em todas as profissões. O mercado seleciona. Porque quando a ordem diz, como o doutor Fi disse aí, o ensino está muito ruim, a ordem quer preservar a qualidade do ensino. Bom, existem maus médicos, existem maus padres, existem péssimos professores, existem péssimos, excelentes, bons e medianos em todas as profissões. Inclusive, em cima disso, eu vi que existem algumas categorias, talvez o doutor Paulo Maurício tenha essa informação, interessadas em instituírem também exames, inclusive medicina, engenharia. Perfeito. Na verdade... Ou seja, achando que realmente vale a pena essa iniciativa, né? A exigência de um determinado teste ou alguma forma de comprovação de que o aluno, uma vez formado numa universidade, tem condições de exercer a profissão, na verdade, tem se alastrado para os demais ramos. E a experiência que o exame de ordem traz é que se apresenta como uma forma de controlar a qualidade dos serviços que serão prestados aos cidadãos. Então, a preocupação da ordem é, na verdade, ter uma segurança de que, quando o cidadão for tomar o serviço de um advogado, ele será atendido por alguém habilitado. Habilitação essa que as faculdades já se mostraram ineficientes para chegar a essa conclusão. E o que demonstra isso é a quantidade exorbitante de cursos e de vagas para estudantes de direito que, infelizmente, não acompanhou a necessária qualidade. Mas não parece meio cruel que apenas o estudante pague essa conta, que as universidades continuem colocando maus profissionais, não colocando no mercado, mas enfim, terminando seus cursos de graduação, sem condições de entrar. E aí, depois de pagar por 5 anos de faculdade, o aluno não consiga, tem o seu diploma e não consiga entrar no mercado. Não parece um pouco cruel que as faculdades não paguem por isso? Essa questão é, sinceramente, bastante polêmica, mas o problema é que a Ordem dos Advogados do Brasil não pode se responsabilizar pela má fiscalização por parte do MEC. Nós temos atribuições de acompanhamento das atividades das universidades, mas não temos a competência de, no decorrer do curso, implementar medidas coercitivas ou qualquer tipo de limitação. Inclusive, novos cursos não passam pela OAB, se podem. A OAB emite pareceres, ao final, concordando ou não com a abertura de novos cursos, mas esses pareceres não são vinculativos. Então, muitas vezes a OAB se manifesta contrária à abertura de novo curso por falta de necessidade de vagas em determinada região ou por completa falta de qualificação daquela instituição de ensino, mas ainda assim o MEC resolve permitir que se abra aquele curso. Então a OAB não pode ser aqui colocada como responsável por essa crueldade, como o senhor bem colocou. Sim. Na verdade, nós continuamos com a obrigação de zelar pela necessária qualidade da atuação do advogado. E aqui, quando a OAB tem a função de se preocupar
com essa atividade regulada, essa atividade profissional regulada, ela o faz antes, durante e depois. Quem exerce a advocacia de forma ilegal sem ser inscrito na ordem pode ser fiscalizado pelo OAB. Quem exerce durante a inscrição também é fiscalizado pelo OAB. A gente se derruba essa coisa da reserva de mercado. Não há essa preocupação, até porque o mercado brasileiro tem espaço para os bons profissionais. Eu não tenho dúvida de que essa não é a preocupação primordial da ordem e o mercado, sim, tem a capacidade de regular. Só que quando você permite que uma pessoa que não tenha conhecimentos básicos vá tratar de temas tão importantes para a cidadania, como liberdade, como patrimônio, como direito de família, ou tantos outros assuntos de competência da advocacia, se não tiver um cuidado mínimo que essa pessoa tenha a qualificação básica para poder trabalhar, quem vai se prejudicar é exatamente o Estado Democrático Brasileiro. O que se questiona aí é que o bem maior é a vida, e na medicina não se exige essa prova, quer dizer, você está sempre correndo o risco de encontrar um mau médico pela frente, né? Mas esse argumento tem que ser visto com ressalvas, porque é simples a comparação do número de vagas e do número de instituições de ensino que apresenta a possibilidade de se formar em direito, com o número de faculdades que oferecem a medicina. Então, existe uma diferença básica e necessidade de regulação por esse aspecto. Agora, um ponto que afasta essa discussão é que, se a medicina ainda não alcançou o status legal de estabelecer uma limitação, que o faça. No caso da advocacia, exatamente, no caso da advocacia, há preceitos legais e constitucionais que resguardam, no nosso entender, a aplicação do exame de ordem. Sim. Isso, obviamente, será objeto de deliberação final pelo Supremo Tribunal Federal, mas, no nosso entender, é questão sem sombra de dúvida de que o exame de ordem encontra respaldo na Constituição Federal. E o interessante é que tanto um lado quanto o outro utiliza justamente o artigo 5º, né, da Constituição para se justificar. Que né? diz que a regulamentação que é livre exercício profissional na forma da lei. Né? E a forma da lei é a Lei de Diretrizes e Bases que regulamenta o ensino, e nela não fala de exame de ordem. O exame da ordem foi estabelecido por uma lei extra no apagar das luzes do governo Collor. Na verdade, fazendo justiça, o presidente Collor vetou na íntegra pela inconstitucionalidade o exame, por considerá-lo inconstitucional. E naquele período em que é o Itamar Franco, não é o Itamar Franco, faz eleição, não faz e tal, o Itamar Franco sancionou o projeto e, miraculosamente, o Congresso aprovou que ele deveria continuar como presidente da República. Nenhuma insinuação aqui, apenas fatos históricos, está nos anais do Congresso, quem quiser pode consultar isso. Agora, eu tenho algumas objeções ao que, se o doutor me permite, o colega falou, porque eu também sou advogada, somos, no final das contas, colega, apesar de estarmos no momento em situações opostas. Sem querer interromper, uma coisa que eu achei interessante quando eu estava estudando esse tema, é que me parecia assim, quem passou no exame é a favor, quem não passou é contra. Não. É uma impressão errada? É uma impressão errada. Nós temos vários presidentes em vários estados, porque nós temos... eu acho que 13 estados com presidentes. Colegas, porque o nosso movimento ele é organizado, tem CNPJ, tem presidentes em todos os estados do Brasil e tudo. E vários dos nossos colegas são já advogados, já passaram e têm inscrição na ordem. E continuamos militando contra, porque a gente, exatamente para a gente ser advogado, a gente não pode subscrever uma ilegalidade. Foi para isso que a gente se formou, para defender a ordem. Né?